Olá pessoal, boa noite. À medida que vocês forem entrando, eu gostaria de, por gentileza, estar identificando com vocês se o áudio está bom, se, se, a, se a imagem está boa, por favor. Oi Yasmin, tá tudo bem? A imagem tá boa, o vídeo tá bom, a, a- o áudio tá bom? Opa! Joaquim chegou, vai fazer o convite agora. Se conectar com o Joaquim. Opa, Joaquim! Boa noite, Boa noite, como é que vai, meu irmão? Tudo em paz? tudo em paz. Está me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo bem, tô lhe vendo bem. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, né? Graças a Deus a gente teve esse bom encontro, né? Estamos fazendo. Tô tendo o prazer de lhe conhecer, né? Pelo menos à distância, mas era um grande desejo meu e é um grande prazer poder estar entrando em contato com você e obviamente através de você com toda a família e a Fazenda Carnaúba. Para mim é uma grande satisfação você ter acolhido e recebido o nosso convite para a gente falar um pouco sobre a relação entre psicologia jurídica, aliás, psicologia econômica e a atividade pecuária, né? Beleza, da mesma forma. Eu confesso que eu fiquei, na hora que eu recebi a mensagem da sua secretária, eu digo, acho que ela se enganou, não é comigo não, esse negócio, não. Falar de psicologia econômica, eu acho que é outra pessoa. Aí eu até nem respondi. E depois ela falou, não, é isso mesmo, mas é associado ao setor agropecuário. Eu digo, essa segunda parte eu até sei. Pois é exatamente isso, Joaquim. Talvez a importância da gente conversar a respeito de psicologia econômica, porque as pessoas conhecem muito pouco dessa área e acham que essa área não teria muita utilidade para o nosso cotidiano e para a nossa atividade econômica e, obviamente, para o espaço pecuarista, né, agropecuário. Eu vou fazer o seguinte, Joaquim. A gente vai conversar um pouco, né, eu tenho algumas diretrizes para a gente conversar, mas Sim. até para que seja possível que a gente se familiarize, tanto você quanto aqueles que estão aqui presentes, se familiarizem com o tema, que eu acho que vai ser muito interessante, e à medida que eu for falando, você vai percebendo o quanto a carnaúba tem a ver com a psicologia econômica. Eu Tá me interessei certo. em estudar psicologia econômica porque a gente está no momento em que está havendo uma mudança muito grande e rápida nas matrizes econômicas do país, né? Cada Do vez mundo. mais as pessoas estão tendo que se responsabilizar por suas finanças e pelo seu direcionamento econômico. Cada vez mais a gente está deixando de ficar meio que naquela postura paternalista do Estado, a gente esperando que o Estado nos subsidie e a gente tendo que buscar o nosso próprio peixe e se responsabilizar por isso. Então, essa mudança de uma perspectiva econômica está fazendo com que as pessoas também mudem seus hábitos. E a mudança de hábito da população também faz com que a própria matriz econômica mude. Eu percebendo isso, eu digo, peraí, o que é que a psicologia pode pensar, refletir, contribuir com esse tipo de movimento que a economia está fazendo? Aí eu encontrei a psicologia econômica, que é uma área recente, do início do século. Claro, ela é desde o final do século XIX que já se fala da possibilidade de relacionar psicologia e economia. Mas é só na segunda metade do século XX e agora no início do século XXI que a coisa está sendo mais utilizada. O que é basicamente a proposta da psicologia econômica? É juntar os princípios da economia com os princípios da psicologia e fazer com que essas duas áreas dialoguem. A Certo. palavra economia, nós já sabemos, né? A economia é economia, aquilo que é produzido no lugar, o trabalho de um lugar, a produção de um determinado espaço de um lugar. E psicologia, né? O estudo da alma, a reflexão acerca da alma. Como é que a gente vai juntar essas duas áreas? A gente tem que juntar na medida que a gente pensa que
quem produz algo no lugar, ou seja, quem fomenta, quem produz a economia, é um indivíduo, é uma pessoa, é um ser humano. E ele precisa estar psicologicamente bem para que ele possa vir a produzir bem. E para que ele possa estar psicologicamente bem, ele tem que ter condições ambientais, individuais e psíquicas para tomar decisões. Certo. E aí é onde entra a intersecção entre psicologia e economia, porque em economia tudo é uma questão de decisão. E aí eu lembro, e você vai agora fazer a associação, eu lembro que em assistindo a um vídeo relatando a história da Carnaúba, o Dr. Monelito Vilar e o Monelito Dantas disse o seguinte: Ariano, eu vou para Carnaúba. Chega para o primo e diz: eu vou para Carnaúba. E decide ir para o interior, decide voltar para a fazenda. E ele diz uma coisa bem interessante, fechando essa tomada de decisão. Ele diz: porque um homem é um homem, um gato é um gato, e eu não miei, não. Então, essa expressão e essa posição, essa tomada de decisão, é de cunho, primeiro, emocional, porque ele teve uma motivação. A palavra emoção vem do latim emocione, é algo que o moveu, que o movimentou para isso. E essa emoção fez com que ele decidisse retomar as suas origens e dar viabilidade econômica e produzir algo de muito importante, tanto na história das origens dele, quanto na própria história dele e a história da posteridade. Pelo que eu estou acompanhando da atividade da Carnaúba, vocês, depois do Dr. Monelito Vilar, já está na terceira geração. A geração dos filhos, do neto e dos bisnetos, não é isso? Não, nós somos de proprietário da fazenda a nona geração. A nona geração, mas e de dentro Monelito desse, para cá, são quantas? dentro desse conceito de abordar a semiaridez, é a terceira geração, somos nós. Exato, exatamente. Então, veja, é um trabalho que um homem, um único homem, por uma única decisão, foi capaz de modificar a realidade de 3 gerações de sua família e certamente de 3 gerações do seu entorno familiar. Então, isso é uma tomada de decisão e isso é psicologia econômica. Certo. Porque a psicologia econômica é exatamente essa reflexão e essa análise acerca de como os indivíduos tomam decisões acerca dos recursos finitos. E aí é uma coisa também muito importante que a Carnaúba é exemplo, é que ela lida muito bem com essa questão de que nós temos recursos escassos e finitos. Entretanto, é possível, a partir da escassez e da finitude dos recursos, produzir riqueza, agregar valor, oferecer condições de vida e, muitas vezes, de sobrevida aos indivíduos que estão nesse espaço que é comum a todos nós. Nós somos nordestinos e, mais ainda, somos do semiárido. Então, nós temos que acreditar que é possível, e essa crença veio, sobretudo, manifesta e realizada pelo seu pai, e que mostra que uma decisão econômica vem de uma atitude psicológica forte e que foi capaz de fazer com que pensasse como esses recursos finitos poderiam se tornar uma riqueza capaz de movimentar 1, 2, 3 e infinitas gerações aí para frente, porque é o destino da Carnaúba, é exatamente essa progressão e esse desenvolvimento, dada a atitude que vocês vêm tomando e as decisões que vocês vêm tomando. Claro, tem diversos outros conceitos que ao longo da nossa conversa a gente vai abordando, mas só para fazer uma introdução, para você ver o quanto a história da Carnaúba tem relação direta com a psicologia econômica e com a psicologia propriamente dita. E completando esse raciocínio aí, tem uma expressão do Ariano que ele fazia: no momento de aperto, a gente tem que fazer da fraqueza força. E é o que a gente faz por aqui. Exatamente. Então, nessa linha de raciocínio, Joaquim,
Eu queria que você falasse um pouco, se fosse possível, como é essa questão de como a Carnaúba lida com a escassez das nossas condições naturais. Como é que a Carnaúba vê a questão do limite da água, do limite dos ciclos de chuva? Quer dizer, como é que a Carnaúba lida com essa situação? Pois bem, Rodrigo. Assim, meu pai, ele é um sujeito brilhante, inteligentíssimo, né? Associou-se com Ariano Suassuna e tinha o tio Sebastião Simões, todos três daqui de Itaperuá, cada um expoente no seu ofício, e todos três ligados às suas origens rurais, né? Meu pai entrou pelo ramo da engenharia, foi um dos engenheiros mais brilhantes aqui do Nordeste do Brasil, participou da construção da capital de Brasília. Quando voltou para cá, assumiu a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, fundou a Cagepa. Quando ele terminou o período de trabalho dele, com 24 ou 25 anos aqui na Cagepa, era o estado com o maior nível de abastecimento de água e esgoto do Brasil. E eu acho que poucos ainda não alcançaram aquele nível da época que ele alcançou. E ele deixou o modelo de gestão dele, foi tomado como modelo pelo BID, que era o Banco Internacional de Desenvolvimento. Isso ele não tinha nem 25, 26 anos. Ariano Suassuna, eu não preciso nem falar. Não é? Sebastião Simões era aqui também, tudo daqui de Itaperuá, químico, e revolucionou a indústria sucroalcooleira. Quando você conversar com esse pessoal de usina de cana-de-açúcar e falar em Sebastião Simões, ele é um expoente dentro dessa atividade. E todos os três daqui de Itaperuá, todos os três com ligação de parentesco. E aí, quando ficaram mais maduros, se sentaram aqui, né, com a morte do meu avô, que era quem tocava as fazendas, decidiram pensar como é que iam botar isso aqui para frente. E foi seguindo uma linha de raciocínio que começou com o vovô, que foi mudar, embora meu pai ainda tenha entrado muito nessa visão oficial que ele chama de como abordar a seca, né, de querer contornar os problemas aqui usando irrigação. Essa é uma visão equivocada que persiste até hoje. E enquanto tiverem com esse entendimento, a gente nunca vai ter desenvolvimento aqui na região. Irrigação não é uma prática possível de acontecer em 98% do território nordestino. A gente tem uma área irrigável do Nordeste de 2%. Aí, sim, nessa área, você vai ver aí nos perímetros irrigados do São Francisco, na região da Bahia, onde tem essa água do subsolo, Ceará e tudo mais, níveis de produção muito acima do que esse pessoal fala aí fora do Brasil, Israel, essas coisas todas. Né? E volume considerável, volume de produção muito maior também. O Brasil é exemplo nesse quesito de irrigação, porém, ela só é possível de acontecer em 2% do território nordestino, e do quais a gente só não fez nem 1% ainda. E para você ter ideia, o perímetro irrigado do Brasil são 6,9 milhões de hectares. Isso é dado do IBGE recente. O perímetro irrigado são 6,9 milhões de hectares. A área do Nordeste seco são 100 milhões. Então, você quer trazer uma técnica que é eficientíssima, porém de uso restrito, para trabalhar numa área imensa. Então, não consegue. Você tem ideia, a área de sequeira, a área onde não pode irrigar no Nordeste, equivale a 3 Alemanhas de território. E a Alemanha tem um PIB maior do que todo o Brasil. E ela representa só 1/3 do Nordeste seco. Então, assim, meu pai, ele quando ele assumiu a fazenda, ele nasceu, só não fez nascer aqui, né? Mas cresceu e viveu da fazenda. Mas aí, quando se formou em engenharia, foi trabalhar fora. Com a morte de vovô, ele era o mais apegado aqui, o mais envolvido com a fazenda. E aí ele assumiu as terras da família. E veio montando esse projeto. Agora, iniciou dentro dessa visão oficial. Iniciou com algodão, iniciou com milho, fazendo açude. Você não tem noção da quantidade de açude que a gente tem aqui. Na hora da precisão, está tudo seco. É um amigo covarde. Na hora da precisão, ele se afrouxa. Ele só é bom no inverno. Na hora da precisão, ele não está. E tudo isso foi construído aqui na fazenda, entendeu? Então, assim, por isso que até às vezes ele é duro mesmo. Eu achei ele até, depois que ele estou chegando nos 40, eu acho que ele é até macio, podia ser mais duro. Porque você não tem condição de você estar escutando essa mesma lenga-lenga a vida toda, não. E na hora que esse discurso oficial
joga a irrigação como solução, ele enterra a possibilidade quase que por completo de uma região gigantesca que a gente tem, né? E transfere a responsabilidade para São Pedro. Aí é muito confortável, porque o povo se acomoda, diz, aqui ali não consegue prosperar porque não chove, porque não tem água suficiente. Quando, na verdade, a gente é o semiárido que tem maior volume de água do mundo. A gente tem mais água do que a Austrália, a gente tem mais água do que uma série de região seca por aí, que produz mais do que a gente. Tá Olha, entendendo? tem uma coisa muito interessante que eu vi também. Doutor Manelito, ele tem acompanhado todos os anos de precipitação ao longo desses eu sabia que a conversa ia arrumar para isso aí, que o pessoal fala muito em água. Ele, como trabalhou na Sudene, ele tem os dados de 1911 até hoje, né? Só que em 77 ele comprou um pluviômetro para cá, mais de 40 anos. Então a gente tem os volumes até 76. De 77 para cá a gente tem os dados bem mais detalhados. São 43 anos, né? 43 anos. Pronto, nessa média de 43 anos, a gente tem 14 dias com chuva maior do que 10 milímetros aqui em Itaperuá. Hoje mesmo a gente está num ano, um terceiro ano excepcional. Que aí quando o pessoal fala como é esse ano excepcional, aqui eu acho que deu acima da média, deu 17 dias com chuva maior do que 10 milímetros, e são 4 meses com chuva, 8 meses sem chover. Isso é um ano bom para a gente. Se você aplicar esse ano bom em qualquer outra região do Brasil, é desespero total, entendeu? Isso para a gente é excelente. Isso aqui é excelente. A gente já consegue, fica até fácil demais desse jeito. Exato. Agora, mesmo assim, é como o doutor Manelli diz, mesmo assim, não é para a gente se confiar com esse tipo de vamos dizer assim, de ano, né? Porque esse é um ano atípico, né? Não, assim está dentro da média. Está dentro da média. A gente tem que ter cuidado quando pega 3 anos de seca, como a gente pegou agora 6, que foi o pior período de ciclo seco da história, atrelado à praga e a problema político e econômico. Isso aí foi complicado de passar, né? E a gente passou, mas passou com muita dificuldade. E existe dificuldade ainda hoje no desenrolar da atividade. Agora é uma dificuldade muito mais por questão externa do que interna. É isso que tem que ficar claro. E outra coisa que tem que ficar claro é justamente essa questão de que existe potencial de produção na região seca. E não é pequeno, é grande. A gente tem o maior potencial de todas as zonas secas. A gente tem a zona seca com a maior altura de chuva, com a maior diversidade de fauna e flora e com a maior densidade demográfica. Agora, é a única zona seca que não existe uma política pública de convivência com a seca. Isso está só no discurso. A gente vê convivência com a seca, ainda é como é que chama? Microaspersão, tudo em torno de água. E você não tem condição. Você tem ideia que a Fazenda Carnaúba são 960 hectares. Vou dar uma ideia agora de volume de água. A gente, para rodar essa fazenda, a gente consome por dia 250 mil litros d'água no pior período. 250 mil litros d'água, que aí o pessoal da cidade diz, vixe, é muita água. Para vocês terem ideia, em irrigação, isso representa 3 hectares. Então, entendeu? Eu consigo viabilizar 960 hectares com pecuária de sequeiro, com um volume de água equivalente a 3 hectares de irrigação, ou 4 na maior eficiência aí. E aí eu não conseguiria empregar a quantidade de gente que eu emprego irrigando só 4 hectares. E assim, do ponto de vista prático, eu ter 960 hectares e só produzir em 4 é um erro. Aí o cara faz, não, por que não divide para mais gente? Porque se todo mundo for irrigar 4, 5, 6 hectares, não tem água no subsolo para isso. E aqui a água é salobra. Então, a grande contribuição que meu pai fez junto com todos esses primos, a Ariane e tudo mais, foi traçar essa diretriz agora é um termo que é tão batido que chega chato de falar, de convivência com a seca. É como o politicamente correto. Não tem quem aguente mais escutar isso. É a hipocrisia pura. Aí, procurar elementos que consigam completar seu ciclo dentro dessa desarrumação toda das águas. A gente tem ano aqui de 500 milímetros e tem ano de 190 milímetros, tá entendendo? Aí a gente tem que ter animais que aguentem esse tranco. E com certeza não é irrigação. O Joaquim, voltando um pouco no que você estava colocando sobre a questão da entrada do seu pai na Carnaúba, né? À frente da Carnaúba. O seu avô,
a partir quando do seu falecimento, seu pai assume a fazenda e assume a produtividade aí. Mas ele ainda assume com aquela mentalidade de que vou produzir algodão, vou produzir milho, feijão, etc. Isso. Quando é que ele faz essa passagem, essa mudança de mentalidade? Quando é que ele tem esse insight de dizer, peraí, o caminho não é esse e agora o caminho é apostar numa possibilidade de produção onde eu não dependa da água? Veja mesmo, o algodão na época, o Brasil não tinha descoberto o Centro-Oeste. Então, assim, ele é uma lavoura perene, essa é a base de tudo, né? O algodão antigo, chamado algodão mocó, e aqui a gente tem que trabalhar com lavoura perene. E existia comércio, existia toda uma equação que envolvia a parte política, a parte o agente financeiro e a comercialização garantida. Então, isso funcionou, mesmo aqui no Nordeste. Aí, o que foi que aconteceu? Para mim, foi, pelo menos das que eu tenho conhecimento, a primeira intervenção negativa do Estado no setor produtivo. Aqui existia o chamado locomóveis, que era pequena unidade de processar algodão de produtores de classe média brasileira, e com o preço do algodão estourado, né, ali na época da Segunda Guerra, o que aconteceu? Identificaram Taperoá como um potencial produtor e 3 multinacionais se instalaram aqui em Itaperoá, uma cidade do tamanho de nada. 3 multinacionais se instalaram aqui com isenção total de imposto do governo. O que foi que aconteceu? Chegaram aqui e jogaram o preço para cima, inviabilizaram os locomóveis locais, os pequenos, os médios, os empresários, de classe média daqui. E aí, na hora que inviabilizaram, meu avô tinha um locomóvel. Fechou e ele virou só produtor de commodity. Então, aí as 3 multinacionais processavam toda a produção da região. Na hora que acabou a isenção do governo, a isenção tributária, que é um problema, deram no pé e soltaram o bicudo aqui de propósito, que até hoje tem essa bronca, né? O bicudo entrou na Bahia e depois entrou na Paraíba. O pessoal disse que foi uma causa natural e não foi. Tem essa conversa. Ele voou, passou ali por Alagoas, por Sergipe, Pernambuco, caiu direto na Bahia. Jogaram, acabou o mercado, já tinha acabado os locomóveis locais, jogaram uma praga, fechou os canais de comercialização, fechou-se um ciclo virtuoso aqui na região. Para mim, foi a época mais rica da região, foi essa época, que permitiu o vovô comprar um monte de terra, criar os filhos, formar os filhos no Recife, e por essa ação danosa do Estado, em vez de valorizar a indústria local, valorizou as multinacionais, que a gente vê essa tendência no Brasil é recorrente isso, né? Eles querem tornar o Brasil somente produtor de commodities. Você for avaliar aí os grandes processadores de grão, nenhum é brasileiro, é tudo multinacional. Que é só chegar aqui, processa a matéria-prima, fica com toda a segurança, o risco é todo do produtor, de chuva, de praga, de intempérie que for, ele só faz processar e revender. É a posição mais cômoda que tem, né? E aí depois o dinheiro vai todo para fora do Brasil, dessa parte de processamento, que 3 multinacionais, hoje está assim, 3 ou 4 multinacionais processando praticamente o grão todo do Brasil. E jogando essa parte do lucro deles para fora, né? Controla o mercado. Então, aí, nisso aí, meu pai, eu acho que dá o primeiro start de dizer, não, agricultura não dá certo aqui, vamos mexer com pecuária, que sempre foi o que teve aqui, foi pecuária. E nas zonas secas do mundo, o que movimenta a economia é pecuária. E aqui não é diferente. Então, aí ele entra de vez só na pecuária. A gente era agricultura de algodão e pecuária, ficou só pecuária. Aí, dentro dessa pecuária, mais uma vez, a influência da visão oficial tinha que trazer animais de fora, do reino, da Europa. E aí, para você trazer animal da Europa para o Brasil, para o tropical úmido, já é ruim, avalie trazer para o tropical seco, né? Aí deu um desastre. Aí vovô já tinha visto isso, foi atrás dos zebus, que é de deserto. Que foi o Buzerá e foi o primeiro criador que trouxe zebu para a região Nordeste. E aí depois meu pai trouxe o Cindy, e aí entrou o enveredor nas cabras nativas, tal e tal, e foi onde começou, né? Entendeu que a rusticidade é o ponto de partida. Os animais ele tem que estar primeiro em paz com o ambiente, para depois a gente pensar em produzir qualquer coisa, seja carne, seja leite. Tem uma coisa, Joaquim, que agora eu associando, porque seu pai não começou sozinho, começou também com 2 primos, né? E um deles foi Ariano Suassuna. Ariano tem uma obra
conhecida e reconhecida nacional e internacionalmente. E é um sujeito que foi um sujeito, né, ainda continua sendo, que está vivo no imaginário e na memória de todo mundo, que trabalhou muitos elementos culturais e simbólicos desse universo do Nordeste, do semiárido. E a gente vê, por exemplo, até o movimento armorial que veio de Ariano Suassuna e o símbolo da carnaúba está baseado naquele alfabeto, aquelas gravuras e todas que Ariano criou. E tudo isso baseado na civilização do couro. E veja, o movimento que seu pai fez, quando ele percebeu que houve a decisão que ele tomou, foi uma decisão de buscar as origens. Quer dizer, mesmo nós tínhamos o algodão e a pecuária. O algodão aconteceu o rompimento desse ciclo, mas agora com a pecuária não tem como fazer isso, porque a pecuária já tem mais tempo arraigada no solo nordestino, como o próprio doutor Manelito já colocou em algumas reportagens que ele fez. Quer dizer, o Nordeste se constituiu nos cascos dos ruminantes. Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, vai se buscar as origens históricas, culturais e afetivas. E esse é um ponto muito importante, que aí entra um elemento psicológico muito forte, e talvez fosse um ponto importante para que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, porque é o seguinte: quando seu pai decide ir para Carnaúba, ele decide dar continuidade a um projeto do pai, no caso, seu avô. Então, há uma ligação emocional, há uma ligação afetiva dele com a região, que é a coisa de que a gente precisa, inclusive, hoje trabalhar e voltar a pensar na possibilidade de um êxodo urbano. Isso. E fazer com que haja uma fixação da população no campo, acreditando nesse recurso econômico e nessa produção pecuarista, que é a vocação do Nordeste, e fazer com que as pessoas acreditem nisso, voltem para o campo, produzam no campo, vejam a viabilidade no campo. E essa decisão, uma decisão fundamentalmente econômica, baseada na linha do afeto, porque nós temos afeto e emoções junto à terra, é o nosso lugar, são nossas raízes. Quer dizer, ele buscou as raízes. Quando ele abre mão, por exemplo, não vamos mais pensar no algodão, porque o algodão deu errado, mas está aqui a pecuária e vamos investir nisso. Então, esse estalo foi um estalo onde ele percebeu que há algo mais importante de base e de fundamento que pode ajudar a manter não só a Carnaúba, como também a crescer. Nesse sentido, o que é que você pode nos colocar sobre essa tomada de decisão que o seu pai teve e que as gerações futuras, porque aí fala-se também dos filhos de Manelito, dos netos de Manelito, como é para vocês a vivência nesse contexto? Pois é, e assim, só acrescentando a informação, meu pai, quando ele abandonou, quando ele saiu da vida urbana, ele nunca deixou a ligação com aqui, né? Mas ele criou uma vida urbana em cima da carreira de engenheiro dele, que era muito sólida. Você vê, ele era diretor da Companhia de Águas da Paraíba, era professor efetivo da universidade, tinha um cargo quase que de secretário de Estado, e ele largou tudo isso. Você vê como foi uma decisão de muita coragem, né, para poder vir para cá, de muita segurança da capacidade técnica. Mas só quem faz isso é homem de coragem. Joaquim, só quem faz isso é homem de coragem. Você vê assim, ele tinha uma segurança, e tudo, na verdade, é parte dessa ligação afetiva que a gente tem com a região. Rapaz, é engraçado como a gente não consegue, como o sertão exerce uma força gigante em cima da gente que vive aqui, mais do que o das outras regiões. Então, é por isso que a gente tenta e não sai de forma alguma, né? A gente peleja, até sabe que é a região mais difícil, mais desafiadora do Brasil, que a gente tem uma vida financeira instável, por questões externas e não internas, ligada ao potencial da terra, mas a gente não abandona nem sai isso aqui, justamente por essa ligação cultural e afetiva, que Teoriano tanto defende, né? E ele falava, a gente tem que ter cuidado para não perder essa questão cultural, porque senão a gente deixa de ser uma nação e vira material etnográfico. E é isso que querem fazer, meio que pasteurizar a cultura brasileira, um país riquíssimo como o nosso, uma diversidade cultural gigantesca. O Nordeste não existe igual, porque a gente foi moldado
você vê ali o pessoal da região sul, e até hoje é quase que um retrato da Europa. O Sudeste meio querendo ser americano, e o Nordeste não, ele se moldou de tal forma que ele é único no Brasil, é única. Não é, é como se tivesse um isolamento na região nordestina ali, e aqui a gente criou nossa cultura, nossa música, nossa culinária, nossa forma de criar, que é peculiar. E isso vem moldando geração atrás de geração por geração. E isso é muito forte, essa ligação do nordestino com a terra, eu acho que é a mais forte do Brasil. A gente vê muita ligação do sul, de Minas, com a terra. Minas parece muito com o Brasil, com o Nordeste também. Mas a impressão que eu tenho é que a ligação mais forte é do nordestino com a sua terra. Mesmo esses que saem daqui, porque infelizmente não conseguem uma colocação, uma segurança financeira, que é obrigado a sair, mas ele não esquece nunca. A grande maioria, pelo menos, não esquece nunca, né? E a gente não vê isso nas outras regiões. E, assim, com a gente não é diferente, né? Eu me formei em engenheiro, poderia ter uma carreira mais fácil do ponto de vista financeiro na engenharia, mas eu nunca ia estar completo como eu estou aqui. Como eu acho bom acordar de 10 para as 4 da manhã para ir ver a ordenha, todo dia, sábado, domingo, feriado, quando eu estou aqui, eu não acho isso ruim, ao contrário, eu acho isso excelente. Isso me completa. É como se eu me canso, eu posso me cansar fisicamente, mas eu nunca estou cansado mentalmente. Eu me canso mentalmente quando eu tenho que estar brigando por legislação, por tributação, tenho que estar fazendo essa reunião com um governo omisso, que você fala, eles concordam, mas as coisas não acontecem na velocidade razoável que é para acontecer, não é? Tá aí a gente hoje ainda sem uma legislação de queijo na Paraíba, em boa parte dos estados do Brasil. Eu me canso com isso mentalmente. Aqui não, aqui eu não me vejo em outro lugar, sabe? E é interessante, sabe, Joaquim, porque nesse momento de pandemia, né, eu vi muita gente fazendo esse movimento, claro, motivado pelo medo da contaminação, mas mais do que a motivação do medo da contaminação, foi o sentimento de que eu tenho um lugar que eu posso estar seguro. E o que é que muita gente fez? Foi para o campo. Eu mesmo, quando surgiu essa situação toda, eu tenho uma propriedade ali em São João do Cariri. Na hora que aconteceu isso, eu corri para lá. Passei uns dias lá, tive que voltar por ocasião da necessidade do meu ofício de psicólogo. Eu tive que... Estou na outra frente, né? Existe a frente dos profissionais de saúde que estão fazendo todo um movimento para ajudar as pessoas que estão contaminadas do ponto de vista biológico. Só que eu estou tendo que fazer um movimento de cuidar de quem está contaminado do ponto de vista psicológico. Quer dizer, a quantidade de pessoas que adoeceram psicologicamente por conta dessa situação da pandemia é enorme e a gente tem que estar também na linha de frente. Inclusive, a questão da própria saúde mental para a população que está no campo é muito superior à saúde mental de quem está nos grandes centros, das pessoas que estão nos grandes centros, né? Existe também um aspecto importante que é o seguinte, e eu digo isso sempre aos meus alunos, quanto mais nos afastamos da nossa condição natural e da vida natural e simples, mais psicologicamente nós adoecemos. A vida artificial traz um elemento psicopatológico que nos afasta da condição fundamentalmente humana e psicologicamente saudável. Quando você faz o caminho inverso, que você começa a acordar com o sol e dormir com a lua, quando você começa a se alimentar das coisas saudáveis nas horas saudáveis, trabalhar inclusive fisicamente mesmo, não ordenha, colocando, buscando uma estaca no mato, fazendo uma cerca, buscando um boi, tangendo um carneiro, uma coisa ou outra, você está em movimento, você está se exercitando e você está vivendo aquela realidade e se constituindo nela. E isso traz uma sensação de saúde. Isso. Você vai dormir, quando você vai dormir leve. Seu físico está cansado, mas psicologicamente você está leve. A vida no campo é uma vida, por natureza, saudável. Um dia eu estava lá em Salvador e visitando o mosteiro lá dos franciscanos, eu vi uma gravura em azulejo português que embaixo dizia o seguinte: agricultura é felicidade. E é verdade.
porque mostra todo um processo de cultivo, de cultura, de cultivar, de você estar ali junto. E tudo isso que você está trazendo de ligação com a terra, de ligação com o espaço rural, de a gente não desapartar, não desagregar. Todas as pessoas que estão aqui, por exemplo, eu moro em Campina Grande, mas todos os meus alunos que eu ensino aqui na faculdade, os meus alunos, a maioria, você tem muita gente que é dessa região todinha. E muita gente que vem da zona rural, que vem de interior e tal. Não perde a ligação do campo, e é não perdendo a ligação do campo que elas mantêm, muitas vezes, esse lado saudável da vida. E isso é muito importante ser dito para que as pessoas entendam a viabilidade de vida e vida saudável, vida psicologicamente saudável e economicamente viável no campo. E no campo, a partir da pecuária, que é a vocação fundamental do Nordeste, principalmente do Nordeste seco, como você colocou, esse Nordeste que é característico nosso, que é o Nordeste que nós temos, na sua grande maioria, né? O território nordestino é basicamente um território fértil para a pecuária, e investir nisso é fundamental, inclusive, para a saúde mental. É uma forma até profilática de trabalhar a cultura das pessoas e para que elas possam até se prevenir do ponto de vista do adoecimento psíquico. Pois é, assim, meio que supervalorizaram a vida urbana e eu acho que esticaram demais a corda, porque o caminho da gente era o quê? Era estudar em Campina Grande a semana, né? Eu levava essa vida urbana e no fim de semana, todo fim de semana, eu vinha para cá. E a gente via assim que criaram uma narrativa para meio que supervalorizar a vida urbana e estabelecer uma comparação de que a vida rural era uma coisa ruim, atrasada, e associado a ser jeca, a ser matuto. Isso eu escutava direto e eu ficava angustiado com isso, rapaz, porque eu não achava assim. E eu não conseguia ficar na cidade um mês todo usufruindo do que ela oferece de lazer. Embora a gente tenha que entender que também lá não é um inferno, lá tem muita coisa boa. Agora, o que pintaram da zona rural foi muito ruim, isso aí, né? Afastou muito. Eu cheguei a escutar ainda na escola que o Brasil, para ser desenvolvido, tinha que deixar de ser agrário para ser industrial. Até nas quadrilhas que a gente participava, pintava a gente como um sujeito sem dente, com roupa rasgada, atrasado. E, na verdade, isso não é isso, não. Aqui eu tenho toda a tecnologia que a cidade pode oferecer, hoje eu tenho aqui, disponível sem ter um bocado dos desprazeres, né? Ao contrário, eu tenho uma série de coisas aqui que eu acho que eu não encontro em lugar nenhum do mundo. E aqui a gente aprende eu me encanto com as coisas mais simples do mundo, que a gente vê muita gente aí achar que é banal, que inverteram muito valor, e eu acho que agora essa pandemia toda aí balançou o galho e caiu muita coisa que era supérflua e está ficando que de fato é essencial, né? A gente vê aí o pessoal, os profissionais da saúde, o pessoal da polícia, o produtor de comida, todo esse pessoal como está sendo importante e necessário nesse momento. E muita coisa que se julgava peraí. Sim. Pronto. E muita coisa que se julgava ser essencial não está tendo essa essencialidade toda, não é? Então, assim, por um lado, eu procuro sempre olhar do melhor ângulo as coisas. Essa visão derrotista a gente não carrega, não. Eu acho que até é uma forma da gente amenizar as broncas aqui. Eu acho que essa pandemia toda vai servir para isso, para valorizar, para mostrar, para cair um bocado de máscara. E essa visão, esse privilégio que é poder ter um contato com a zona rural, vai ser um privilégio cada vez de mais pessoas, né? Inclusive, a gente recebe muita solicitação do pessoal querer vir passar fim de semana aqui, cobra que a gente faça um hotel fazenda e tudo, mas a gente não tem esse know-how ainda, mas tem uma demanda fortíssima. O pessoal quer vir aqui para tirar leite, para mexer com galinha, para poder montar no cavalo. Essas coisas que pra gente aqui é rotina e a gente acha bom todo dia. É uma alegria maior do mundo a gente poder esperar um bezerro daquela vaca que a gente tem expectativa nascer. Isso é uma coisa que para muita gente é banal, para mim é extraordinário. Você programa aquele cruzamento, espera os 9 meses da vaca, espera ver quando nasce uma bezerra, você vai acompanhar o desenvolvimento dela. Se nascer um macho, você vai ver se vai ser reprodutor.
pesar o leite da vaca, botar a sela num cavalo, você mesmo selar seu cavalo, dar uma volta. Isso para mim é Ô, fantástico, isso aí, Joaquim, sabe? Agora sim, isso é a parte meio subjetiva. A gente tem que cuidar da parte objetiva. Que a parte da objetiva é a gente encontrar equações para viabilizar isso financeiramente. E aí é onde entra a questão das políticas públicas, que são muito deficientes no Brasil. Isso aí é o pior entrave. E aí é onde eu falo, existe esse discurso de associar a semi-aridez à improdutividade. Isso é um erro, isso é um equívoco e é meio perverso isso. É como se quem é os responsáveis por estar junto disso aí, que são a parte política mesmo, a parte de política pública. Não estou só botando... E eu fico muito confortável de cobrar isso, porque eu não sou daquele... Aqui a Carnaúba não é daquela que fica de braço cruzado, dizendo, não, quando o político fizer a parte dele, eu faço a minha. A gente faz a nossa, faz a de técnico e cobra dos políticos. Então, eu fico muito confortável de cobrar isso. É preciso... A equação de viabilidade econômica, seja no semiárido, seja na neve, seja na construção civil, seja onde for, se não tiver as instituições de ensino e pesquisa de mão dada com o setor produtivo, de mão dada com o poder executivo, com o poder legislativo, com o agente financeiro, isso nada funciona. Nada funciona. Você está aí vendo a construção civil, com 2 meses de pandemia, está praticamente quebrada. Empresa de aviação fechando com 30 dias. E a pecuária do Nordeste é mal assistida desde sempre e continua. E a gente E a pecuária é a única atividade no Brasil que está presente em 100% dos municípios e é a única atividade que reúne mais de 1 milhão de pessoas desempenhando a mesma função. Nenhuma outra faz isso. E a gente faz apesar de tudo. Apesar desse erro político e técnico, principalmente em relação ao semiárido histórico. Né? Então, assim, é uma atividade de muita força, que na base está ligada a essa questão cultural. É assim que eu enxergo. Exatamente. Deixa eu dizer uma coisa. Você disse algo muito importante. Quer dizer, você se sente muito confortável em dizer o que você está dizendo e fazer todas essas colocações com relação à política pública, porque se o governo fizer, vocês fazem. Se o governo não fizer, vocês fazem. É por isso que entra governo e sai governo e vocês continuam. Mas é muito difícil, sabe, Rodrigo? Claro, isso é muito difícil, não é brincadeira, não. A gente olha assim, o pessoal dúvida. acha que aqui é um mar de rosa. Não, tem muita dificuldade, a gente enfrenta muita pedreira aqui. Poderia ser muito mais fácil. Claro. Né? E a gente ruma nesse sentido para ver se cada geração deixa melhor para a próxima. Né? Eu acho que a nossa é deixar por menino aí uma coisa mais fácil, equacionar essa parte. E quando eu critico o governo, sempre falo isso, eu não quero espantar ele de perto, é o contrário, a gente tem necessidade deles perto. Entendeu? E esse é o maior entrave. Uhum. Ô, Joaquim, ano de seca não faz medo a ninguém. Agora, mexer com burocrata, meu amigo. Não tenho dúvida. Olha só, Joaquim, você colocou uma coisa importante, que é o seguinte, o lado subjetivo. Né? Você colocou você fez essa divisão que eu acho muito importante, o lado subjetivo da história e o lado objetivo. O lado objetivo é esse lado operacional que você está colocando, das dificuldades, dos entraves, etc, etc. Só que é importantíssimo trabalhar esse lado subjetivo para criar uma cultura e criar um desenvolvimento afetivo, criar, inclusive, um sentimento de autoestima, de levantar o moral do povo do interior, do povo do Nordeste, do povo que trabalha no campo, e fazer com que eles se sintam bem, inclusive em viver no campo. Eu acho que essa questão, por que eu estou colocando isso? Porque na psicologia econômica a gente tem uma máxima que é o seguinte: a emoção, aliás, a razão é escrava da emoção e serve para racionalizar a experiência emocional. Peraí, como é? A razão é escrava da emoção e serve para racionalizar a experiência emocional. O que significa dizer? A origem de tudo é emoção. Tem uma frase mais bonita naquele filme... Como é o nome daquele filme que a gente assistiu? Uma Mente Brilhante, eu acho. Ele fala que a principal substância do amor é a razão. Fica mais bonito do que esse negócio aí de ser escravo. Porque a questão da razão, ela é a parte operacional. Só que para a gente operacionalizar,
a gente tem que ter um conteúdo, e o conteúdo é a emoção. A emoção é exatamente esse lado subjetivo que você coloca, e que é importante ter. Porque se a gente ficar só com a racionalidade, a gente fica sem esse elemento subjetivo e É muito afetivo chato. e perde o amor. É, Perde o amor, perde a dedicação, perde o investimento que a gente... Porque para você estar aí, existe todo esse prazer de estar. Se você exato. tivesse uma situação de desprazer e emocionalmente deficitário, você não iria desprender tanta energia e você não ia fazer o que você faz, apesar de todas as dificuldades. E aí tem uma Exatamente. outra coisa que eu queria perguntar, Joaquim, é o seguinte: como é que a gente pode fazer para agregar valor, não só o valor emocional e afetivo, mas o valor econômico, que é essa parte que você acabou de frisar aí, que também Ah, curto. a parte Vou- operacional, como é que a gente faz para dar, para agregar valor a isso? Eu vou usar um exemplo: os queijos artesanais, certo? Que vocês têm aí e que é de excelência. E você usou um termo que eu achei interessante, até do ponto de vista psicológico e simbólico, foi o seguinte: querem pasteurizar a cultura, né? E é o que acontece na maioria das orientações da fabricação de queijo. Quando eu conversando com o Egito, que é um técnico da Embrapa, conhece muito vocês, doutor Egito, É até excelente acompanha pessoa. vocês em pesquisa, ele me colocando o processo de fazer o queijo artesanal, né? De que a Secretaria, o Ministério da Agricultura disse que é para você pasteurizar e depois comprar uma bactéria que vem de sei da onde para colocar nos queijos, ao invés de É, aproveitar a bactéria que é nossa, a produção que é nossa e que dá origem aos queijos artesanais. Quer dizer, é uma forma de agregar valor. Você traz elementos da nossa região, até uma simples bactéria, que é algo, vamos dizer assim, seria simples, mas é algo extremamente importante e complexo, que é propriamente nosso e que dá um sabor diferente ao queijo, juntamente com os incrementos que vocês colocam, como erva, o cumaru, o mameleiro, etc. Quer dizer, vocês agregam valor. Como fazer com que o produtor do Nordeste possa conseguir agregar valor aos seus produtos e viabilizá-lo economicamente? O que é que vocês fazem para isso pronto. acontecer? Pois é, Rodrigo. Completando aquilo que você fala, a gente busca essas equações dentro da razão para poder manter toda essa questão emocional que a gente é envolvido e apaixonado por ela, né? Desse mundo todo do sertão. Então a gente busca a viabilidade econômica para poder manter isso aqui funcionando. A dinâmica é essa. E aí, uma das formas que a gente buscou foi justamente essa parte dos queijos artesanais. Porque se você olhar, a atividade pecuária, ela reduziu muito a margem de uns anos para cá, a margem, o lucro, para ficar mais fácil de entender. Pra você ter ideia, em 94, quando entrou o Plano Real, eu precisava de 400 litros de leite para pagar um funcionário. Hoje a gente precisa de 1.200 litros de leite. Então você vê que é uma atividade que perdeu muita rentabilidade. E uma das formas da gente poder verticalizar o faturamento é justamente essa questão de processar a nossa matéria-prima, que aqui no caso é o leite, né? A gente já faz com leite, quer fazer com a carne. E aí é onde a gente bate na legislação. Você não tem legislação para produto artesanal. Tá vendo se faz agora. E a gente está em 2020. É um absurdo um negócio desse. Eu acho que É o queijo verdade. foi o primeiro produto processado no Brasil, foi o queijo. Porque quando desembarcaram as sementes de cana, deve ter vindo vaca no meio. E daqui que a cana crescesse para o pessoal cortar, as vacas já tinham dado leite e o pessoal fez queijo. E Certamente. o primeiro produto brasileiro, até hoje não existe regulamentação. O que foi que fizeram? Pegaram a legislação dos Estados Unidos e empurraram para cá de goela abaixo, né? Por questões políticas. Mais um erro político e técnico da época, que dizem que foi por questões de propina mesmo, né? Para a gente poder mudar o modelo americano aqui de goela abaixo. A Europa não aceitou isso, mesmo quebrada depois da guerra, não aceitou. Aceitou o recurso norte-americano, mas não deixaram mexer nessa parte cultural dela, não. Aí você vê o distanciamento. É onde a questão cultural entra. Se a gente não tiver raiz, não tiver apegado ao nosso costume, você aceita qualquer coisa, como de fato aceitaram, né? Então,
Só a França hoje tem mais de 300 queijos, o Brasil regulamentado hoje não tem 5. A França é menor, acho que é do tamanho do Piauí, se muito for, né? Só para ter exemplo. E essa legislação que travou todo esse desenvolvimento queijeiro no Brasil, que aí o professor Egito citou bem, né? Que proíbe a produção de queijo com as bactérias brasileiras de forma autêntica, mas libera para a produção de imitação de queijo europeu ou americano. É isso que funciona hoje. O pessoal na bebida era do mesmo jeito, só que o pessoal da Europa entrou com ação, porque viu que o Brasil estava despontando em produção de bebida. A produção de champanhe é proibida no Brasil, o termo champanhe. Porque champanhe é uma bebida que só pode ser feita na região de Champagne, lá na França. E aqui se produz espumante. Com o queijo vai acontecer a mesma coisa. O problema é a gente escapar até lá, não é? Tendo conta para pagar toda semana, esperando a boa vontade de técnico omisso e vendido, ou as duas coisas, não é? Porque simplesmente, agora sim, a gente tem uma série de técnicos, uma série de profissional, de funcionário público, competentíssimo, focado, querendo resolver, agora tem uma meia dúzia que simplesmente trava e a coisa não anda. Não sei como é que esse negócio tão óbvio, tão lógico, e caminha a passo de tartaruga, né? Mas a gente tem uma predisposição hoje, tanto de governo federal, de uma forma geral, como técnicos locais, de resolver isso. Agora anda a passo de tartaruga. Essa é a situação. Pois bem, aí dentro desse cenário de baixa rentabilidade da atividade, de redução de rentabilidade da atividade pecuária, a gente teve que se reinventar no queijo. Uma forma de você agregar valor é justamente fazendo queijo. Queijo fino, queijo frescal, essas coisas, né? Para a gente não ser só produtor de commodity. E aí, quando eu multiplico por 4, 5, 6, até 10 vezes, dependendo do queijo, o meu faturamento, quando eu processo a minha matéria-prima e transformo num produto artesanal. E o queijo artesanal, o fato de ser artesanal, ele está ligado ao modo de fazer, que no caso aí é lógico, né? O próprio termo fala que tem que ser o mínimo sem máquina, né? Com a produção manual. E tem que ter uma carga cultural muito forte para poder contar toda a história da região e ser feito da forma como o pessoal antigamente fazia, que era uma forma saudável, inclusive, né? Os chamados alimentos minimamente processados, que é uma tendência mundial, não é de pegar alimentos minimamente processados, que é exatamente o que o produto artesanal, não só o queijo, mas carne, bebida, essas coisas todas, oferece. A gente vê aí uma tendência por procurar comidas saudáveis, que a gente vê aí muito produto com regulamentação, com legislação, um ponto de conservante, né? E tá aí vários trabalhos científicos associando ao consumo desses alimentos a doença, enquanto que esses produtos artesanais minimamente processados, com origem, com garantia e com história, a gente não pode colocar nas prateleiras do supermercado. Mas a batalha é essa. Ô Joaquim, fazer uma pergunta até em forma de uma orientação. Há muitos produtores, pequenos produtores, na nossa região. Taperoá, Livramento, São José dos Cordeiros, São João do Cariri, Serra Branca, que tem a vocação pecuarista, que tem a vocação tanto para animais, para o laticínio, como também para o corte, etc. Qual é, vamos dizer assim, o encaminhamento, o conselho, a orientação que a Carnaúba tem para esses pequenos produtores e para até aqueles que querem até se organizar em cooperativas e o sentimento de cooperação? Como é que vocês pensam e como é que vocês podem orientar esses produtores? Eu vou lhe dar um exemplo prático de um pequeno produtor desse, que é Vera Camilo, que é a esposa do vaqueiro nosso, de Josildo. Ele é o chefe dos vaqueiros lá no Pauleiro. E ela é exímia produtora de queijo. Eles criam lá e ela faz queijo, também faz queijo lá para eles, e é um dos queijos mais famosos de Itaperuá. Isso eu já sabia, não é? Queijo de coalho, que é um queijo frescal. E aí eu fui lá, eu sabia que eu tenho o chamado Prêmio Queijo Brasil, que é o maior concurso a nível de Brasil de queijos artesanais, organizado pelo pessoal da Comer Queijo. É uma equipe de comerciante de queijo nota 1000, que ajuda muito a gente nesse trabalho aí de regulamentação e de venda de queijo. Pois bem, eu peguei esse queijo de Vera, eu disse, Vera, faça aí uns queijos para mim.
Na época ela vendia, eu acho que sei lá, 14, 15 reais. Eu disse, a 20 reais se eu te pagar, tá bom? Ela disse, oxe, muito bom. Eu fiz por brincadeira. Aí comprei umas 8 peças de queijo a ela, pedi só para ela mudar o formato. Eu tinha uma forma aqui, aí peguei esses 8 ou 10 peças de Vera e coloquei na minha câmara de maturação, que é uma câmara que a gente tem aqui, acho que é a câmara mais antiga de maturação de queijo artesanal do Brasil, deve ser essa nossa. Tem já perto de 40 anos. E aí eu coloquei esses queijos lá, prateleira de madeira, foi feito com leite cru, com todo zelo, com todo capricho. Maturei esse queijo de junho até outubro, 4 meses. E levei para o Prêmio Queijo Brasil. Ganhou medalha de bronze, concorrendo com mais de 600 queijos. Produtor artesanal que deve produzir, sei lá, 50, 80 litros de leite por dia. Só fiz dar uma maturaçãozinha no queijo e se destacou. Então, assim, a pecuária está na veia do povo aqui. O povo tem DNA de pecuarista, de produtor de queijo, de tudo. Aqui tem queijeiros fantásticos aqui na região do Sertão, na região do Cariri, não é? Se eles querem trabalhar com queijo maturado, falta só entender um pouquinho mais de maturação. E entender que essa questão da artesanalidade está ligado ao modo de fazer e a essa carga cultural. Eu faço aqui um queijo. Pronto, agora mesmo nessa pandemia, a gente está quase sem vender queijo de cabra, porque os queijos de cabra da gente é um queijo maturado mais fino, é comercializado em restaurante e nessas delicatessen mais chiques. Está tudo fechado. Aí, essa semana que começou a voltar a vender, mas a gente passou aí 3 semanas sem vender nada, mas como eu faço queijo maturado, eu vou guardando. Aí no de vaca, como o volume de leite é maior, a gente pegou e está fazendo um queijo de coalho de leite cru, que eu já fazia aqui, que é o pessoal que trabalha comigo, a Afonso e a Elisa, que já fazia esse queijo de leite cru em chincho de madeira de cumaru. Aí eu cheguei lá e disse, eu vou tirar a foto desse chincho para mostrar ao pessoal, que tem gente perguntando. E eu me lembro dela com vergonha, porque eu ia tirar foto de um chincho de madeira. Você vê essa pressão, né, de tem que ser de inox, de plástico. Exato. Levou o pessoal a se anular meio que culturalmente, né? Tá doido, rapaz. Quando eu botei essa foto na internet, todo o pessoal encomendando essas formas de madeira que são, do ponto de vista oficial, ilegais. Entendeu? Aí, hoje a gente vende esse queijo de leite cru feito manualmente, de queijo de leite cru, prensado na mão com forma de madeira. Eu não consigo atender a demanda. Entendeu? Então é isso aí, é aplicar a qualidade acima de tudo e essa carga cultural. Ter orgulho de colocar o máximo a sua região naqueles produtos. Que aí o consumidor quer isso, quer qualidade e história. O Joaquim, olha, é porque toda conversa boa parece que voa logo o tempo, né? E já está chegando aí quase perto de 1 hora de live. Eu estou por demais feliz por esse momento, por ter feito essa live com você. Era um grande sonho, um prazer conhecer vocês e estou tendo a felicidade de estar fazendo essa live. Esse ano, se Deus quiser, acho que o dia D está de pé. Está de pé 24, 25, 26 de julho. Então nós vamos estar aí no dia D. Se Deus quiser. Eu vou fazer feito. Só Nosso Senhor que empata. Mas dia D, nós vamos estar aí, se Deus quiser. Quero conhecer a Carnaúba pessoalmente e em loco. E vou ter o prazer de conhecer você. Envie um abraço a toda a sua família, doutor Manelito, muito obrigado. Aos seus irmãos, sua irmã, tudo. Olha, foi um grande prazer, eu vou estar sempre à disposição. E eu estava vendo aí nos comentários, vamos marcar outras dessas, para a gente conversar mais, para levantar a autoestima e levantar o moral do povo da nossa região, que merece. Vamos embora. Merece se levantar economicamente pela vocação que tem. A vocação do Nordeste é uma vocação rural, Exato. É uma vocação de pecuária, e a gente precisa levantar e criar uma cultura para que as pessoas saibam valorizar as nossas origens, de onde nós vimos, o que fazemos e o valor que tudo isso tem. Nós somos a nova civilização do couro, com orgulho. Tá bom? Se Deus quiser. E tá esses dias aí, esse negócio de live parece que é o meio de comunicação aí que o pessoal tá gostando. A gente vai fazer umas aí de apresentar o dia D. Vai ter esse formato virtual esse ano. Tá bom? Ótimo, façam mesmo para alcançar o máximo de pessoas. A gente tem que movimentar o nosso Nordeste velho, rapaz. Está para frente. Hoje está fechado. Muito obrigado, Deus abençoe. Abraço, boa noite a todo mundo. Tudo de bom.